Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Execução. Wanderlei Souza aqui e eu hoje vou falar com você sobre se você é um executor ou não é um executor, você é uma vítima, é um observador, é alguém que não está sendo responsável dentro da sua empresa. Você vai entender quais são os pilares que você precisa ter para ser um executor dentro da sua empresa, ok? O nosso programa aqui, nosso Café com Execução, nesta série a gente está falando de sabotadores. E se você não é um executor, você é um sabotador da sua empresa. Por quê? O sabotador é aquele que deixa para lá, deixa as coisas acontecerem, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem sem processo. Então, se na sua empresa você não tem processo, se na sua empresa você não tem acompanhamento, se na sua empresa você não tem os números, indicadores desse processo que está acontecendo, você se tornou uma vítima. E uma vítima não faz nada. Ela fica paralisada. Uma vítima precisa de socorro. Porque muitas vezes a vítima nem sabe que está nessa situação. Para você ter uma ideia, quando a gente faz o Decide, a gente faz algumas perguntas aos empresários. Por exemplo, qual é a lucratividade? E tem empresário que está aí vendendo 300, 400 mil reais por mês e não sabe a lucratividade. Ele só sabe que não sobra dinheiro no final do mês. Como não sobra dinheiro no final do mês? Não faz sentido. Ah, não sobra dinheiro. Não, não é não sobra dinheiro. É você não fez as contas que precisava fazer. E se você não fez as contas, é porque você não tem um processo. Então, quando você não sabe o que está acontecendo, não consegue prever, ter uma previsibilidade daquilo, você é uma vítima. E vítima precisa de ajuda. Ela não vai conseguir sair sozinha. Se tipo conseguisse sair sozinha, você já teria saído. Tá? A vítima não consegue sair sozinha. A vítima precisa de ajuda. E como que eu sei, né, quais são as vantagens, né, de ser um executor? Bom, primeiro você tem clareza. Você sabe o que está acontecendo. E não é uma opinião. É uma clareza baseada em dados e fatos, números. Você conhece os números da sua empresa. Se eu perguntar qual que é o custo de aquisição de cliente, você sabe. Se eu perguntar quantos leads tem que gerar por dia para você bater a meta, você sabe. Se eu perguntar qual é o ticket médio da sua empresa, você sabe. Se eu perguntar qual é a taxa de conversão do seu vendedor, você sabe. Se eu perguntar como que é o processo de vendas, você tem escrito, está escrito, tem um papel escrito lá para o vendedor como que ele tem que fazer em cada etapa para conduzir o cliente até ele comprar de você. Tem lá como que faz follow-up, tá tudo escrito, tudo bonitinho, tudo bem certinho. Objetivo, clareza, consciência, saber se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Ele sabe. Ele não precisa de você. Você não vive apagando incêndio. Você tem tempo de pensar na estratégia da empresa. Essa é a vantagem de ter processo. E aí, quem tem processo é um executor. Um executor, para executar, a primeira coisa que ele precisa é processo. Esse programa é baseado em processo. Qual o processo desse programa? Primeiro, a gente tem aqui uma pauta, né? Uma pauta do que a gente vai fazer todos os dias aqui, tá aqui escrito. Tem uma entrada, como eu falei para você, a abertura. Depois da abertura, eu vou falar sobre o tema. Depois do tema, eu dou alguns pontos negativos, pontos positivos. Tem uma estrutura que acontece. Tem uma frequência, né, que é de segunda a sexta, 7h47. Está sempre acontecendo. Consistência. Frequência com consistência. Ele é frequente e consistente. Está lá todos os dias, mais ou menos no mesmo tamanho, né, 20 minutos, 22, 18. Está nesse tempo, que é o tempo que a gente leva. Quem entende por que 20, 22 minutos, 18? Porque esse é o tempo máximo de concentração que você consegue ficar em um tema. Senão você começa a devagar, você vai para outras coisas. E a gente não quer que você faça isso. A gente quer que você execute. Tem desafio, faz parte. Então, olha só
como a gente aplica no dia a dia a execução. A execução aqui, ela não é falada, ela é aplicada. Eu não mostro para você o que está escrito num livro, apesar de ter escrito um livro e aqui ter como que faz. Mas eu não mostro, eu faço. Então a gente está aqui mostrando para você o que é frequência, o que é consistência, o que é execução, o que é processo. Tudo isso para você aplicar na sua empresa. Para você modelar, olhar e ver como que você pode aplicar na sua empresa. Como que você pode fazer para colocar algo que também seja um processo na sua empresa. Esse aqui é um processo nosso de educação e consciência do nosso cliente, do nosso futuro cliente. A gente não faz isso à toa. Ah, Rodrigo, você faz um conteúdo gratuito? Sim. O conteúdo é bom? Sim. Eu faço com a maior excelência que eu posso, dentro das limitações que a gente tem. É o melhor que pode, dentro das limitações que tem. Como o Cortella fala, né? Faça o melhor que você pode, enquanto com o que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. E a gente vai melhorando. Episódio a cada episódio, a gente vai melhorando. É assim que funciona. A gente vê os indicadores, a gente vê quanto teve de visualização, quanto tempo teve de visualização, a gente vê os comentários, a gente vê se quem está executando está batendo o sino, se não está batendo o sino, quais resultados tiveram. A gente recebe no direct lá do Instagram também pessoas falando, comentando, olha, eu fiz isso, deu certo na minha empresa, foi muito legal, tive esse resultado. Né? A gente tem pessoas que fazem o Decide, que vieram desse conteúdo aqui que a gente faz. Então, nada aqui é aleatório. Tudo é pensado, tudo é estruturado. É um processo. Nosso processo comercial passa por essa parte. Você está dentro do processo comercial. Quando você está assistindo aqui, além de ser um observador, e eu peço para que você traga papel e caneta, para você começar a ter ideia de execução, eu estou criando a cultura de execução em você. A cultura de um executor, aquela pessoa que vai lá e faz, que não deixa para depois, que vai lá e se programa, que se planeja, que tem números, que tem processo, que faz análise, que dá acompanhamento. É isso que a gente faz. A gente faz e mostra que faz. A gente não fala que faz. A gente faz e mostra que faz. Quando você vai para o Decide, a gente também é outra parte do processo. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema de vendas. A gente tem um sistema de vendas com vários processos. E cada processo tem microprocessos dentro deles. Então, dentro da sua empresa, dá uma olhada. Quais processos você tem mapeados e escritos? Se você tem esse processo mapeado e escrito, você tem que ter indicadores. E você tem que acompanhar os indicadores. E olhar se está batendo a meta ou não. Quando você olha se está batendo uma meta ou não, você está fazendo uma análise. Você tem indicadores, tem execução e tem análise. A análise vai fazer você melhorar ou ajustar o processo. Por isso que eu falo que a gente nunca perde. Ou a gente ganha inteligência, ou a gente ganha na questão do financeiro, que bateu a meta. A gente nunca perde. A nossa cultura a gente não perde. Ou a gente ganha conhecimento, ou a gente tem um resultado. Não existe perda. Não tem a cultura de culpado. Não tem a cultura de que eu perdi. A gente não aceita perder. Isso é uma cultura nossa. Um posicionamento. É um jeito de pensar. É como a banda toca. Como as coisas funcionam. Então, eu quero aqui fazer um desafio para você. Eu quero que você pegue um processo, hoje, dentro da sua empresa, um processo, e coloque os indicadores. Indicadores números. Então, se você vamos pegar um processo aqui, que toda empresa tem, que é prospecção de clientes. Prospecção é quando você vai atrás do cliente. Né? Você vai atrás. Indicação não é prospecção, tá?
Porque prospecção você tem controle. Você sabe quantos clientes você tem que ir atrás. Você está buscando. Prospecção vem da engenharia, né? Você vai prospectar petróleo, por exemplo. Então vai um geólogo, olha o processo, vai um geólogo e olha aquele terreno, ele estuda aquele local e dá, com base no estudo, que é possível que naquele espaço tenha petróleo. Aí vem uma sonda que prospecta, vai furando, perfurando, até chegar no limite onde pode se encontrar petróleo ou não. Com as vendas é a mesma coisa. A gente tem um cenário, um ambiente onde tem pessoas que podem ou não comprar o serviço, mas que ela já tem uma predisposição de compra. E aí, quando ela tem essa predisposição, que é uma microqualificação, que é um processo dentro da prospecção, você não sai prospectando todo mundo. 80% dos nossos clientes são clientes de serviços. Tem que indústria? Tem. Tem comércio? Tem. Mas 80% são de serviços. A gente prospecta cliente de serviços. Porque o cliente de serviço tem a maior probabilidade de se converter, de se tornar um cliente. Então nós escolhemos quem a gente vai prospectar. A gente não sai prospectando qualquer um. Por que a gente escolhe? Porque aí a gente sabe qual é o processo que aquela empresa tem. Então, uma empresa de serviços, tá bom? Uma empresa de serviço de engenharia manda a proposta, negocia a proposta, levanta a necessidade, vê qual é a urgência, sabe quem é o decisor, sabe quanto tempo leva. Olha só, todos esses são indicadores. Indicadores de empresa de serviço que nós temos aqui. Então, fica muito mais simples quando a gente está falando com empresas que têm similaridade com o que a gente faz. A gente vende serviço também. Então, fica muito mais fácil. E quando eu sei quem é o potencial cliente, eu sei onde ele está. E eu também sei como chegar nesse cliente, que é como abordar esse cliente. Então, para fazer a prospecção, o processo é onde eu vou buscar esse cliente, o que eu falo para chamar a atenção desse cliente, para ele evoluir de prospecção, onde ele está. Abordagem é conversar, a primeira conversa com ele. Qualificação é caminhar com ele dentro do funil. Tem várias etapas. O processo tem várias etapas. Cada etapa dessa tem um processo a ser executado. Tem um jeito de se fazer. E tem uma conversão esperada. Nada é feito ao léu. Nada é feito sem saber do que estamos falando. Tudo é feito, tudo é estruturado, tudo é montado para que você se torne um cliente. Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, ele é um conteúdo que a gente chama de topo de funil, que é para dar consciência para o cliente que ele tem um problema. Depois, você pode fazer, tá até um link aqui embaixo, você pode fazer o Decide. O Decide é um diagnóstico estratégico, comercial de execução, onde a gente vai entender aí onde está o gargalo da sua empresa. A gente faz isso e aí a gente já te fala qual é o próximo passo. Você não fica mais perdido. Você sempre vai ter qual é o próximo passo, o que você tem que executar. E a gente acompanha, a gente direciona. Isso é uma forma da gente ter o processo e não depender de pessoas. Porque quando você tem processo escrito, a pessoa própria consegue se auditar. Ela se audita. Ah, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aqui eu não segui, aqui eu pulei etapa, aqui eu preciso voltar. Então você não está simplesmente conversando. A conversa é estruturada para vendas. A conversa é estruturada de eu nunca pensei desse jeito. Isso está faltando na minha empresa. Ah, é por isso que eu não consegui. Ah, foi isso que fez aquilo acontecer. Então você vai tendo consciência, a gente vai ganhando credibilidade, a gente tem uma frequência e consistência para fazer isso, e você
vai andando na esteira dos nossos produtos. Todo mundo vai comprar? Não. Eu sei qual é a taxa de conversão. Então, a gente sabe que nem todo mundo compra. Muitos são observadores. A maioria são observadores. Porque para tocar o sino, você precisa ser executor. Você precisa fazer. Quando eu falo aqui, hoje você vai pegar um processo, hoje, vai pegar um processo, vai olhar, vai colocar indicador, vai passar ele lá para a sua equipe ou para você mesmo, se você é sozinho. Você vai acompanhar esse indicador, vai ver se você está fazendo ele certo, vai escrever como que faz, vai fazer do jeito que foi escrito. Aí você vai começar a atuar como empresário e não mais como um funcionário da sua empresa. O que separa o empresário de um empreendedor comum é que o empresário tem processo. O empreendedor ele sai fazendo. Ele faz e faz um monte de coisa que nem deveria fazer. E coisas que deveria fazer, ele deixa de fazer. Porque ele não tem o processo. Ele não sabe qual é a próxima etapa. Ele fica perdido. O cliente conduz ele no processo. E se o cliente te conduz, é muito provável que ele vai te conduzir para o lado do preço, para pedir desconto. Porque é o jeito que ele sabe conduzir. Se você não tem um processo de qualificação, de condução do cliente, ele leva você para onde ele quiser. Ele cria a narrativa. E se a narrativa é dele, você virou refém. E aí você vai perder venda. Porque você sofre venda, você não executa. A pessoa compra de você, você não vende. Quando você não tem processo, a pessoa que comprou foi você que vendeu. Quando você tem processo, você sabe o que você fez para aquela pessoa comprar e você vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e as pessoas compram. É um processo. É como uma receita de bolo. Receita de bolo tem os ingredientes, tem o jeito que você faz, tanto tempo que bate, o forno, a temperatura, tá tudo lá escritinho. Você vai copiar aquilo, vai sair, no final sai um bolo. Não vai sair uma torta. Não vai sair um arroz. Né? Vai sair um bolo, porque você tem uma receita de bolo. É assim que funciona quando você tem processo. Processo é uma receita. De maneira bem simplória. E para saber o que qualifica, né? O que me diz que você é um executor ou não. Primeiro é você fazer. Fazer seguindo o processo. E que esse processo leva a um resultado. E esse resultado é a meta batida. Aí você tem um processo. Aí você é um executor. Aí você já está no nosso nível de execução. Processo escrito, que você pode passar para qualquer um. Sua empresa não depende mais do vendedor extremo. E agora eu tenho um convite para te fazer. Se você quer entender qual é o gargalo da sua empresa, como que ela está, o que precisa fazer para destravar a sua empresa, você pode clicar no link abaixo aqui e se inscrever para fazer o Decide. O Decide é onde 40 minutos eu vou sentar com você e vou olhar, seguindo a nossa metodologia do MIPEA, meta, indicadores, processo, execução e análise. Você vai ter um score, você vai ter uma pontuação e isso vai gerar um relatório para você, onde você vai ver qual é o ponto que está te travando, o que você precisa fazer para melhorar. Isso não é baseado na minha cabeça, é baseado nos anos que eu já tenho de consultoria, mais de 10 anos que eu tenho de consultoria, em casos, em empresas que eu já apliquei e também de outros exercícios com outras pessoas que eu já fiz, com outras empresas que eu orientei a fazerem esse diagnóstico, em palestras, em eventos, como Movimento Executor, onde que a pessoa vai lá e entende, é isso que está me travando, e é por isso que eu não aumentei as vendas. Então agora aqui, nesse ponto que eu vou escrever o processo para eu melhorar, para eu poder crescer. E amanhã é o nosso último dia de falar sobre os sabotadores, né? Então, hoje você já sabe quem é sabotador, quem é executor. Amanhã a gente fecha a semana e eu quero ver se você executou. Então, eu vou olhar quem executou durante a semana toda e amanhã, no nosso último episódio de Sabotadores, eu vou te contar
o maior sabotador que existe nas empresas. Você vai descobrir amanhã a gente aqui no Café com Execução.